desde vários meses atrás, nós temos tido a pauta de conversar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, este livro histórico do Novo Testamento, com o objetivo de ver nele o crescimento do Evangelho. Mas como eu dizia, então, nós estamos procurando no livro de Atos dos Apóstolos toda a ação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Estamos vendo aqui o poder de Deus quando é livre para intervir, para agir, para abençoar. Nesse tempo de hoje, nós vamos examinar o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, e nós vamos examinar a narrativa que Lucas faz a partir do verso 13. O apóstolo Paulo está voltando da sua viagem missionária, que levou vários anos. Não foi uma coisa assim, eu vou andar por aí. Olha o percurso que ele fez, saindo aqui de Antioquia. Dá para ver a flechinha aqui? Dá para ver? Não dá para ver. No meu dá. Vocês devem todos vir para cá. O fato, queridos irmãos, é que ele saiu de Antioquia e ele viajou por dentro da Cilícia, passou pela Galácia, andou pela Ásia, deu a volta no mar Mediterrâneo, foi até a Acaia. E da Acaia ele começou a voltar, e a última pregação que nós ouvimos foi dele em Troade, no bico superior ali da Ásia. Deu para ver? Deu para ver. São muitos quilômetros rodados. Muita coisa aconteceu nesse período, e o apóstolo gastou vários anos nesta viagem missionária. O texto começa assim: nós, porém, prosseguindo, e quem está escrevendo isso naturalmente é Lucas, a narrativa aqui é Lucas, quando está na primeira pessoa do plural, nós sabemos que Lucas está dentro da comitiva de Paulo, dentro do grupo de discípulos de Paulo, e diz ele: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Eu fiquei pensando, por que Paulo não aproveitou para fazer 80 quilômetros de navio circundando a ponta da Ásia, mas preferiu andar mais de 30 quilômetros a pé, ou talvez no lombo de um animal, sozinho. E a grande questão é que Paulo tinha tido várias coisas muito fortes na sua vida como crente. Hoje de manhã, na escola dominical, alguém chamou Paulo de super crente. Na verdade, Paulo nunca diria que era um super crente, era um crente normal. Era um crente que se sujeita à vontade de Deus. Então ele experimentou fortes experiências com o Senhor dos Exércitos, fortes contradições dos seus inimigos. Ele viveu o Evangelho de uma maneira que nós não temos dimensão tão grande a respeito de quanto foi essa vida com o Evangelho. Ele era sozinho, sem família, e ele então juntou em torno de si discípulos, seguidores, homens e mulheres, aos quais ele doutrinava. Vamos nos lembrar que ele tinha sido fariseu, e ele tinha se acostumado a viver num esquema rígido de fé e de religião. Vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo era uma pessoa que na psicologia de antigamente se diria que ele era colérico. Se você ficasse na frente dele, ele atropelava.
porque ele tinha uma vontade férrea de fazer as coisas. É só nós nos lembrarmos que ele foi dado como morto no apedrejamento, e aí chegaram os discípulos, talvez tenham orado com ele, e ele se levantou e voltou para a cidade que o tinha apedrejado. Uma força de ânimo muito grande, excepcional. Mas o apóstolo preferiu ir por terra. Alguns comentaristas dizem assim, ele foi orar um pouco. Ele foi buscar refúgio em Deus, ele foi buscar consolo. É fácil a gente ver que isto pode ter um fundamento de verdade, porque quando a gente olha para Jesus Cristo, tantas vezes Jesus Cristo foi procurado, e onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Ele estava orando, ele estava retirado, ele estava falando com Deus. Além disso, Paulo se tornou um instrumento especial de Deus, porque ele trouxe várias revelações, tanto do presente quanto do futuro. E boa parte dessas revelações estão explicitadas justamente na carta aos Efésios, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, como é que a gente sabe que antes da fundação do mundo Deus havia elegido ou eleito os seus filhos? Como é que a gente sabe que Jesus Cristo vai reunir em torno de si toda a humanidade e toda a história e vai ser erguido como a principal figura de todos os tempos? Como é que a gente sabe que o Espírito Santo sela o coração dos crentes em cada lugar onde eles aceitam a Jesus Cristo? Como é que a gente sabe que nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos fez assentar com Cristo Jesus nos lugares celestiais? É justamente nestas horas de silêncio, nestas horas de oração, nessas horas de retiro, Deus abençoou o apóstolo Paulo com estas revelações. Mas a história continua. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Atenção para este detalhe, Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, porque não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha vivido lá vários anos, ele conhecia muita gente, ele tinha amizade inclusive com as autoridades governamentais de Éfeso. Entretanto, Lucas entende que ele não quis se demorar na província da Ásia. Não tinha problema ele ir para Éfeso, mas ele preferiu não ir. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Por que será que ele queria passar o dia de Pentecostes em Jerusalém? Há várias razões plausíveis. Uma das razões seria que a festa do Pentecostes era a mais numerosa festa dos judeus em Jerusalém. Era a chance de pregar o Evangelho na sua própria casa. Uma segunda opinião fala do fato de que ele poderia querer relembrar o dia em que o Espírito Santo foi derramado na vida da igreja. Mas é mais plausível a primeira circunstância, a primeira tese. E diz então aqui Lucas, ele tinha pressa, queria chegar, então de Mileto Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Amigos de Éfeso, os seus amigos de Éfeso eram pessoas que precisavam ainda receber um último recado da parte dele. Muito bem. Eu tentei pôr uma lente aí para aumentar exatamente
o caminho. Vocês estão vendo? Ele sai de Troas a pé, vai para Assos, de lá vai para Mitilene, de lá vai para Quios, depois vai para Samos e depois vai para Miletos. Só para a gente ter uma ideia das distâncias. Isso é pura curiosidade cristã. Paulo andou a pé cerca de 32 quilômetros sozinho. 32 quilômetros é daqui a Valinhos, mais ou menos, menos. Vinhedo, caminhar daqui até perto de Campinas, não é? Foi o que ele fez. E aí o resto foi de navio. Mas a última viagem são os discípulos, são os presbíteros de Éfeso que tem que fazer, e eles têm que caminhar mais ou menos 40 quilômetros. Então o encontro não acontece na próxima meia hora, acontece dali a algum tempo, não é? Várias horas depois dele ter dito que ele queria conversar com eles. E o que ele quis conversar com eles? Isso é importante para a gente, porque é o legado dos apóstolos. Paulo é um dos apóstolos que nós devemos considerar, e a doutrina cristã está baseada nos apóstolos, nos profetas, tendo a Cristo como pedra angular. Então, vamos continuar a leitura. E quando os presbíteros de Éfeso chegaram a Mileto, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Ao contrário de um popstar que é aplaudido por todo mundo, Paulo tem um grupo de pessoas que o admira, mas tem um grupo ainda maior de pessoas que o odeiam, porque ele é um desertor da fé judaica. Ele é um herege, porque ele aponta a Cristo como o Messias, e as pessoas não acreditam nele, porque ainda hoje, no século 21, os judeus aguardam o seu Messias chegar. Porque a configuração desse Messias é uma configuração que dá a ideia de um rei político, a configuração de uma pessoa que vai ser um homem de manobras políticas, de um guerreiro, uma pessoa que venha da casa de Davi, mas que instaure um reino neste mundo. E Jesus Cristo veio assim: o meu reino não é deste mundo, eu vou ser morto. Ele anunciava isso: eu vou ser pendurado no madeiro. Ele anunciava isto, e isto representa uma maldição para o judeu. Uma pessoa que morre e é posta no madeiro é maldita. Como é que um maldito é Messias? Não tem cabimento. E acontece que o apóstolo pensava da mesma maneira antes da sua conversão. Ele também perseguia os crentes por conta disso. O que vocês pregam é uma heresia absurda. Até que ele pessoalmente teve um encontro com Jesus Cristo, Atos capítulo 9, e desse momento em diante, ele entendeu que as profecias do Antigo Testamento se referiam justamente à pessoa de Jesus, e ele começou a pregar a Jesus no dia seguinte que a visão lhe tornou. Impressionante. Tem crente que demora milhares de anos para começar a pregar o Evangelho, depois da sua conversão e profissão de fé. Começou no dia seguinte, não é? Ele começou no dia seguinte. Então, o que eu aprendo disto aqui? Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo. O que a gente aprende com isto? A gente vê o testemunho dele para os presbíteros de Éfeso, mas a gente chega à conclusão de que faz parte da vida cristã uma conduta
que a gente não tenha do que se envergonhar. O apóstolo viveu lá vários anos. Quando a gente vive vários anos ao lado dos outros, os outros percebem as nossas manias, percebem as nossas mentiras, percebem as nossas fraquezas. E o apóstolo então diz: olha, como homem, como crente, eu sei o que sou, eu sou um miserável, eu sou o pior dos pecadores. Mas eu tenho que lhes dizer uma coisa: enquanto eu estive com vocês, vocês podem observar, a minha conduta foi zelosa. A minha conduta foi uma conduta que louvava a Deus. A minha conduta foi uma conduta que demonstrava que o Espírito de Deus estava cuidando de mim, dirigindo a minha vida, controlando os meus passos, me fazendo caminhar, andando comigo. Queridos irmãos, esta é a forma pela qual Deus espera que os crentes andem. Então não se trata de ser super crente ou não, se trata de deixar o Espírito Santo conduzir. Nós precisamos de pessoas no mundo de hoje, nós precisamos de pessoas que tenham conduta irrepreensível e que tenham humildade diante de Deus. Ele diz: eu servi ao Senhor com toda a humildade. Eu não procurei me sobrepor ao que o Senhor queria. Eu quis viver dentro da sua vontade. Eu me preocupei. Eu busquei a Deus. Eu orei todas as vezes dizendo: Senhor, eu não quero estar aqui com palavras de sabedoria humana. É como Corinto. Ele disse: eu não me propus a colocar palavras de sabedoria humana entre vocês. Eu quis saber só do Cristo crucificado. Eu procurei servir a Deus com humildade, com lágrimas, suportando o fardo das perseguições, suportando aquele vexame provocado por Demétrio e pelos que faziam as pratarias de Diana. Eu sofri dos judeus, mas nada me impediu de ter um comportamento compatível com a palavra de Deus. O que a gente precisa neste tempo nosso é de gente como ele, que tenha uma conduta irrepreensível e humildade diante de Deus. Mas ele continua a narrativa e ele diz: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Não era apenas o Evangelho, mas era a vida em geral. E ele diz: o que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Você vai na minha casa, Paulo? Vou. Não tem problema nenhum. Vou visitar você. E vou conversar com você. Quer dizer, me passa a impressão de que o assunto da vida de Paulo era Jesus. Era Jesus. Então, alguém talvez o convidasse para dizer assim: vamos falar sobre o futebol de Israel. Ele terminava a conversa falando sobre Jesus. Porque é isso que um crente deve fazer. Enquanto ele está na terra, esse crente é testemunha do Senhor. Foi para isso que Jesus nos chamou, não foi? Atos dos Apóstolos não fala exatamente isto? Vós sereis minhas testemunhas. Tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra e nós não perdemos a missão que nos foi dada.
E o que ele fez? Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas coisas são importantes. Olha, Deus ama os pecadores, então se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta mensagem é a mensagem que se prega. Nós não temos que pregar nenhuma fundamentação teológica, a gente não tem que discutir com a pessoa a doutrina da predestinação, a gente não tem que discutir com a pessoa se o inferno existe ou se vai deixar de existir, a gente não tem que discutir isso, embora a gente tenha que saber isso, a gente não tem que discutir isso, a gente tem que dizer assim, simplesmente isso, se arrependa, Deus está pronto para te perdoar. Deus quer ter amizade com você, quer perdoar a sua vida e quer te dar a sua graça, a sua paz. Deus quer que você tenha fé no Senhor Jesus Cristo. É a única coisa que vai funcionar para as pessoas. Então, eu chego à conclusão de que nós estamos precisando de crentes que sejam fiéis à palavra de Deus. Porque Paulo se restringiu à palavra de Deus. O que Deus exigiu dele, ele transmitia para os outros. E o que nós precisamos, queridos irmãos, é ser fiéis à palavra de Deus, ser fiéis ao ensino. A gente não deve esmorecer diante da necessidade de aprender com os irmãos de fé, com os pregadores, e repartir com quem está começando ou com quem não conhece nada. Eu tive um caso aqui mesmo. Já contei esta experiência aqui, para mim ela é significativa, conto de novo. A crente liga para mim e diz, olha, o filho da minha esposa, da minha amiga, com 25 anos de idade, acabou de falecer por contrair doença infecto-contagiosa. O senhor pode vir aqui? Falei, não posso. Não posso. Infelizmente eu estou em outra direção, não posso ir aí. Mas você pode falar. Aí ela disse assim, mas eu não tenho seminário, eu não tenho conhecimento. Falei, você sabe ler? Sei. Você sabe ler a Bíblia? Sei. Então, pega um papel e um lápis e anota essas passagens aqui. Dei para ela umas 4 ou 5 passagens bíblicas. Falei, agora vá lá e leia isso para ela. No fim da tarde, essa mulher me liga. Ai, pastor, que bênção que foi essa tarde. Falei, não diga. Foi uma coisa maravilhosa. Falei, o que aconteceu? Sabe aquelas passagens? Falei, sei. Então, eu li aquelas passagens e de repente me veio uma vontade de compartilhar aquela passagem. Eu já tinha ouvido a passagem na igreja. E eu falei a tarde inteira, pastor, eu não sei de onde veio. Eu falei, eu sei de onde veio. Foi o Senhor que te orientou. E você queria que eu roubasse a tua bênção. Você queria que eu tivesse a tua bênção no teu lugar. Dá para você perceber uma coisa interessante. Quando a gente tem uma postura e as pessoas notam a postura, está na hora da gente abrir a boca e deixar o Espírito Santo nos conduzir na fala, na comunicação do Evangelho, porque o Evangelho pode libertar aquela pessoa. Em definitivo, a pessoa pode ser abençoada por conta do que a gente disser. Então, fidelidade à palavra e ao ensino. Mas agora Paulo
diz assim: bom, vocês sabem que eu me conduzi bem, vocês sabem que eu preguei o Evangelho, eu procurei ensinar tudo o que eu sabia, mas agora eu estou partindo. E impelido pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto, tanto de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Boa notícia, não é? Boa notícia. Olha, eu estou alegre no Espírito, mas o Espírito está dizendo, você vai se atrapalhar. O Espírito está dizendo, você vai ter problema no futuro. O Espírito está dizendo, olha, você vai ter inimigos te esperando em Jerusalém. Eu não gostaria de receber essa notícia. Às vezes, e agora à tarde, pelo menos lá na minha região da cidade, choveu forte. Em algum outro lugar choveu forte aqui, tipo 5 horas da tarde? Choveu? Você assim, não vai ter culto hoje, porque está chovendo forte. Falei, quantos crentes será que vão ter coragem de ir na igreja com chuva forte? A gente evita até vir à igreja por conta de uma chuva. O que a gente faria se o Espírito de Deus dissesse para a gente, olha, você vai sofrer perseguição se for para lá? Depende da atitude que a gente tem. E a atitude que eu vejo aqui no apóstolo Paulo, é que ele disse assim, mas a minha vida está nas mãos de Deus, ela não é uma coisa que eu tenha que guardar. Não é uma coisa que eu tenha que fazer manutenção, desculpa os doutores aí. Eu não tenho que ficar fazendo manutenção, inclusive ele disse assim, o exercício físico para pouco aproveita. Eu acho que ele não era contra médico, porque ele amava o Lucas. Eu estou meio confuso aqui agora, queridos irmãos. O que Paulo dizia é que a sua prioridade absoluta era o Senhor. E alguém vai dizer, pastor, mas é fácil, não tendo família, a gente colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando a gente tem família, a gente coloca a família no primeiro lugar. Não coloque. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque a família no lugar subalterno. Coloque a família como um alvo da graça de Deus, mas não coloque a família no lugar do Senhor. E o apóstolo Paulo então diz isso, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete. Vocês lembram que eu disse que ele era colérico? Lembram? Pois é, ele pôs na cabeça que ele tinha que completar a missão dele. E ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, eu estou colando do André, a coroa da justiça me está guardada. Quer dizer, ele disse assim, espera um pouquinho, eu sei que eu casei, eu sei que eu trabalho na indústria ou no comércio, eu sei que eu sou profissional liberal, eu sei que eu tenho que viver esta vida no contexto do mundo, mas quem é a minha prioridade? A minha prioridade é o Senhor. Então eu vejo aqui, meus irmãos, que o crente precisa repensar a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? E a prioridade de Paulo era prioridade à vocação que ele recebeu, mas tem um adicional, ele era consolado, confortado, tratado
pelo Espírito Santo de Deus, e isso fazia toda a diferença. Era o Espírito Santo quem dava ousadia para ele viver. Nós precisamos experimentar essa ousadia que vem do Senhor, sabe? E dizer, olha, tá certo, eu tenho que cuidar de muitas coisas nesse planeta, mas eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida e andar nessa vontade. Porque estando no centro da vontade de Deus, todas as demais coisas serão resolvidas pela graça, pela orientação de Deus. Então ele diz assim, portanto, já que eu estou indo, no dia de hoje eu testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos. Ninguém pode me acusar de alguma coisa que eu tenha feito a vocês, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Eu dei todo o conteúdo programático que Deus me mandou dar. Cuidem de vocês mesmos, eu acho importante isso, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ele estava falando para líderes da igreja de Éfeso. Era natural que o discurso dele agora abordasse esse aspecto. E quando eu penso no cuidar de você mesmo, eu tenho que pedir para os presbíteros da igreja cuidarem de si mesmos. Estou olhando para 2 agora. Olhando mais um. E o que eu estou vendo? Se cuidem. Não é do ponto de vista da saúde, não. É do ponto de vista da sua fé. É do ponto de vista de Deus encher o seu coração de sabedoria e de competência para lidar com esse povo que está aqui. É de capacitar vocês para serem exemplos para o rebanho. Então, ele disse, o Espírito Santo os colocou como bispos, como pastores, como episcopos, para pastorearem a igreja de Deus. E qual é a seriedade disso? Paulo arremata dizendo, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Mas não foi Deus o Pai que derramou o sangue, foi Deus o Filho. Então ele está chamando Jesus aqui de Deus. Está dizendo aqui que eles devem cuidar deles próprios, eles devem cuidar do rebanho de Deus, e Paulo, apesar de querer que a igreja vá bem, ele sabe que a igreja vai ser assediada, ele sabe que a igreja vai ficar comprometida, vão surgir líderes na igreja que não têm o mesmo foco de responsabilidade, de caminhar na doutrina. Então, ele disse assim, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O que eu vejo aqui? Eu vejo que a liderança da igreja, e cada crente precisa ter cuidado pessoal, e cuidado dos irmãos de fé quanto à vida e à doutrina. Essa história, você não tem nada com a minha vida, em parte é verdadeira, mas em parte não é. No cristianismo nós temos que nos ajudar, no cristianismo nós temos que nos cuidar, nós temos que zelar pela fé dos irmãos. Então, quando a gente percebe uma pessoa que está enfrentando muito problema, o que a gente vai orar? Vai fazer? Vai orar. Vai buscar. Vai compartilhar o nosso abraço. Vai compartilhar o nosso sorriso. Vai compartilhar o nosso choro. Vai compartilhar a nossa força. Porque, meus irmãos, não é no mundo, não é na sociedade humana caída que nós vamos encontrar o direcionamento da graça de Deus, é na igreja. Então é necessário que a gente pense nestas coisas. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem,
lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Eu fiquei doído com essa palavra. Até no meio de vocês vai surgir gente tola, liderança fútil, liderança que quer promover pensamentos que estão longe, distantes da palavra do Senhor. Nesses 21 séculos de história da igreja, nós temos uma primeira fase em que a igreja foi duramente perseguida no começo, até quase o 4º século. Quem era crente estava sujeito a ser encontrado e morto. Precisava ficar escondido. Depois disso, a igreja, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Então, os generais, toda a força política da época disse assim: se eu não virar crente agora, eu vou me dar mal politicamente. Então, vamos nos virar crente. Né? Eu era um cantor da noite, agora eu vou ser um cantor gospel, porque tem um público maravilhoso que ninguém está explorando. Então eu vou virar gospel e eu vou ganhar dinheiro em cima dessa gente. Então a igreja foi se enchendo de sincretismo, foi se enchendo de idolatria, até que lá pelo século XI, século XII, por aí, no meio de todas estas coisas, surgiram vozes que diziam: vamos voltar para a palavra de Deus, vamos voltar para a palavra de Deus. E quem falava isso foi julgado e queimado. Lá pelo século XVI, nós sabemos que houve a Reforma Protestante, e houve um surto, uma divisão das forças na história. Mas dali 100 anos, 200 anos, já apareceram os primeiros traços do liberalismo teológico. E a igreja hoje é uma igreja que varia entre um misticismo, um sincretismo, um liberalismo. Aí você fica perguntando: será que Deus agiu? Claro que agiu. Em todas as gerações Ele levantou os que Jesus Cristo salvou, porque o Evangelho chegou até nós pela pregação. Não foi pela arqueologia, não foi por descoberta dos fósseis, foi porque alguém nos contou do Evangelho e nós cremos. Talvez nosso pai, talvez nossa mãe. O que nós não temos direito é de abandonar tanto a fé quanto a doutrina. E o apóstolo Paulo mostra aqui que nós temos que ter vigilância doutrinária, tanto pessoal quanto coletivamente, e confiança no Senhor. Não tem problema a gente ser reformado e pensar como o século XVI. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema da gente crer na palavra de Deus e de praticar as coisas que a palavra de Deus nos ensina. É essa a preocupação do apóstolo Paulo. Vocês vão ter no meio de vocês gente que vai querer comandar, cuidar da igreja, mas do seu jeito, sem a preocupação de obedecer a Cristo, e vai trazer ideias novas e vai arrastar muita gente consigo. E ele está quase terminando, eu também, não é? E ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo tinha um ofício. Ele aprendeu na família dele a fazer
tendas. As tendas eram utilizadas principalmente para uso militar. Os romanos viajavam muito, os exércitos estavam em toda parte e eles precisavam de barracas. Então o apóstolo aprendeu com a família dele, lá em Tarso, a construir essas tendas. E foi assim que ele foi se mantendo no ministério, sem depender das ofertas da igreja. Ele tinha esse orgulho de dizer, eu não dependi de vocês não. Então ele diz, estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. O que a gente vê aqui? Deixa eu continuar. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo tinha cuidado com a ganância, cuidado com a dominação do rebanho. Nós não estamos aqui para mandar nos crentes, iludir os crentes. Nós estamos aqui para servir os crentes. É como a coisa pública. O pessoal que está no governo não está para mandar na população, mas está para servir a população. E, queridos irmãos, nós devemos ter especial cuidado com a nossa própria ganância. Às vezes, o crente de maior posse na igreja chega e diz assim, eu quero ar-condicionado. O pobre nunca teve ar-condicionado, se sujeita ao calor. Mas o crente chega e diz, não, eu tenho ar-condicionado na minha casa, eu quero aqui. Estou dando um exemplo bobo. Mas é assim, o que vocês estão fazendo com o dízimo que eu estou dando? Como vocês estão administrando o negócio da igreja? Para com isso. Para com isso. Entrega a primícia para o Senhor. A gente viu isso no domingo passado. Entrega as primícias para o Senhor. Descansa nele. Quem assumir a responsabilidade de conduzir vai ter que responder para Deus isso. Então, liderança, cuidado com a ganância e a dominação do rebanho de Deus. E por último, queridos irmãos, o trecho está terminando. Tenho dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, acompanharam até o navio. O que eu aprendo disso? Eu aprendo que é fundamental a gente ter esse olhar de intercessão, esse olhar de interesse, esse olhar de compaixão, esse olhar de enviar as pessoas. Não é? Simbolicamente, nós mandamos embora aqui o Gilberto e a Yasmin. Não é verdade? Nós mandamos eles embora para os Estados Unidos. Ele foi a trabalho e ela foi lá e está dando trabalho. Não, quero dizer, ela está lá sofrendo de solidão. Os vídeos que ela põe lá demonstram que ela está solitária lá, não é? Ela não está sentindo solidão, ela está sentindo solidão. Quantos de nós estamos ainda lembrando deles? Ou eles já foram apagados da nossa memória? Neste caso aqui, nós vemos que o impacto da vida do apóstolo foi tão grande na vida deles, que eles disseram, a gente nunca mais vai ver você, nunca mais, é um adeus. E eles choraram muito, mas Paulo os trata como filhos, e orou, e o texto diz, com todos eles.
Eu fico pensando que Paulo entrou na vida de cada um. O Senhor abençoa o Jacó que está aqui. Não sei o nome do Jacó, não é? Pode ser que seja um presbítero de nome Jacó, ou então Calói. Não é? Pode ser que seja uma pessoa assim: Senhor, abençoa ele, abençoa a mulher dele, abençoa o filho dele, abençoa a filha dele, abençoa o casamento que vai acontecer. Quer dizer, Paulo estava envolvido com a vida dessa gente. A despeito de ser um apóstolo que conheceu muitas regiões, ele orou com todos eles. E Paulo, quando fazia oração, ele não pedia desse tipo: Senhor, tira a dor de cabeça do teu servo. Ele não orava isso era pouco. Ele dizia: Senhor, que esse teu servo conheça Jesus Cristo verdadeiramente. Ele procurava orar por coisas substanciais da fé. E você enxerga nesse desfecho desse discurso de Paulo um amor fraterno que eu queria que nós víssemos na nossa igreja. Um amor honesto, um amor verdadeiro, um amor de interesse, um amor de cobertura de oração, um amor de alegria, um amor de choro. Vamos recapitular? Vamos começar tudo de novo? Não, eu queria que vocês lembrassem que o crente deve ter uma conduta irrepreensível e ser humilde diante de Deus. O crente deve ser fiel à palavra do Senhor e ao ensino. O crente deve priorizar a vocação de crente recebida e vai ter o consolo do Espírito Santo, sim. O crente deve ser cuidadoso pessoalmente, não é? Cuidar de si mesmo e cuidar dos irmãos de fé quanto à vida e quanto à doutrina. O crente deve ser vigilante doutrinariamente e deve confiar no cuidado do Senhor, mesmo que sofra perseguição por isso. O crente deve ter cuidado com a sua ganância e com a dominação do rebanho, não querer mandar nos outros, mas querer viver para a glória de Deus na vida dos outros. E o crente deve interceder e demonstrar amor fraterno, até quando disser: estou indo embora e vocês não verão meu rosto outra vez. Amém? Eu espero que eu tenha comunicado um pouco daquilo que o discurso de Paulo passou para mim. E que você leve para casa estas coisas todas, esses princípios todos que fazem parte da vida cristã normal, não do super crente, do crente, da crente. Que Deus nos abençoe.